Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. O plenário vai analisar 5 itens na segunda sessão ordinária. Câmara aprova 18 requerimentos de informações oficiais. Um dos pedidos solicita melhorias na vicinal Caran Rezec. E o vereador Fernando Fabres é o entrevistado desta edição. Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde, internautas. O plenário vai analisar 5 itens na segunda sessão ordinária do ano, na próxima segunda-feira, às 7 da noite. Em regime de urgência estão 4 proposições. Uma das matérias é o projeto de resolução da vereadora Sol do Autismo, que cria uma comissão especial de 3 vereadores para tratar de assuntos voltados à acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. A mesa diretora assina 2 projetos de lei e um projeto de resolução da pauta. Uma das propostas é o projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo. Os demais projetos da mesa tratam da criação de anexos em Lei Municipal de 2023, que dispõe sobre a remuneração e o desenvolvimento da carreira dos servidores da Câmara. E também outra matéria que revoga artigo de uma resolução referente à estrutura administrativa do Poder Legislativo. Também será analisado um parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de autoria do vereador João Moreira, que institui o programa Minha Rua Tem Nome. No pequeno expediente, usam a tribuna para falar sobre assuntos de livre escolha a vereadora Edna Flor e os vereadores Fernando Fabres, Gilberto Batata Mantovani e Rideto Honda. A sessão ordinária será transmitida pela TV Câmara no canal 6 da NET e ainda pelo Facebook e canal da Câmara no YouTube. Entre no QR Code que aparece na tela e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Notícias da Câmara. E os vereadores de Araçatuba aprovaram 18 requerimentos de informações oficiais nesta semana. Um dos pedidos aceitos, de autoria do vereador Damião Brito, cobre explicações sobre as melhorias de infraestrutura e a instalação de iluminação pública na estrada vicinal Caran Rezec. Durante a primeira sessão ordinária do ano, o parlamentar exibiu uma reportagem produzida pela TV Câmara com reclamações dos moradores de áreas residenciais próximas à vicinal. Acompanhe agora o que disse o vereador Damião Brito sobre as reivindicações de quem mora naquela região. Esse requerimento se dá pela necessidade, pela urgência de salvar vidas. Mais de 10 pessoas perderam a vida naquele trecho. E durante esses anos, esse tempo, a prefeitura não tomou nenhuma providência. E já vi preocupação dos demais vereadores aqui, o Arlindo Araújo, o João Moreira, o vereador João Moreira, que fizeram vários questionamentos, mas ficou em vão. Até quando nós vamos perder as pessoas de uma forma trágica na Caran Rezec? Até quando? Então eu venho, através desse requerimento, pedir o apoio de todos os vereadores dessa casa, para nós buscarmos uma forma, junto ao governo estadual, federal, junto ao prefeito, para que possa ter uma atitude urgente naquela região. O vereador Denilson Pichitelli também cobrou providências. Temos que ter um olhar voltado lá para aquela região de Tavira, porque ali, como você falou, ali tem o Paquerê, tem o Ancara, tem o Aimoré, tem Taveira, o próprio bairro, que é o bairro antigo da cidade, tem os loteamentos do assentamento lá no Corga Azul, tem a usina, tem todas aquelas chácaras, fazenda. Então, isso só tem aquele acesso. Então, não pode ficar daquele jeito. O vereador Luiz Boato lembrou que o assunto já foi tema de debates na Câmara. Um assunto muito importante que nós também, presidente, já no ano passado, nós também
questionamos a administração, cobramos, né, por essas políticas públicas que os bairros têm essa ausência. Quero cumprimentar aqui a Pâmela, né, que é a viúva, que desde então ela tem participado, né, vereador Damião, das sessões aqui para cobrar e para buscar as melhorias para o bairro, juntamente com o apoio do vereador, que também vinha acompanhando aqui nas manifestações, né? Então, nós tomamos ciência também disso daí, inclusive estivemos lá, o Luciano está aqui comigo, é um colaborador do nosso mandato, nós estivemos lá, né, Luciano, já há mais de 1 ano e meio, mais ou menos atrás, antes dos acidentes, inclusive, Pâmela, e depois também nós voltamos lá para conversar com os moradores. O vereador Gilberto Batata Mantovani também comentou que o assunto é antigo. O ano passado fizemos alguns ofícios ao prefeito, solicitando a ele a questão dos empreendimentos que lá foram realizados. Acho que foi milhares de casas que foi para lá. E a questão da contrapartida. Até faço uma sugestão a Vossa Excelência que leve ao prefeito atual, Lucas Zanata, que se suspenda novos empreendimentos enquanto não se resolva essa questão do acesso. Ou que vai se fazer um novo empreendimento, 500 ou 1.000 casas, qual que é a contrapartida desse novo empreendimento? O vereador João Pedro Pugina lamentou a situação enfrentada pelos moradores. Primeiramente, expresso a minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos, a Pâmela, que está aqui há muito tempo. Eu tive a oportunidade, não de conversar, mas de conhecer um pouco da história dela no final do ano passado, quando eu estive numa manifestação ali, mais ou menos em frente ao bairro Paquerê. E naquele dia eu ouvi de muitas pessoas, a necessidade da iluminação, a necessidade da duplicação das vias. E eu fico feliz que o vereador Damião Brito está assumindo, através desse requerimento, essa luta tão importante. Quero me colocar à disposição também para buscar essas soluções. Apresento aqui também um requerimento que eu fiz ainda nesse mês de janeiro também, pedindo por iluminação para a gente correr com as coisas ali. E espero, Damião, contribuir de forma incessante nesse trabalho. E também acompanho você desde aquele momento, lutando ali por aquela região, por toda a população ali. E pode ter certeza que nós vamos fazer o que for possível para contribuir nessa luta. O vereador Rodrigo Ataíde falou sobre os acidentes frequentes na vicinal. Eu morei naquele bairro, na área rural, de 95 a 2009. E realmente tudo que vocês estão falando, essa realidade já é antiga. Muitos acidentes aconteceram durante todo esse tempo. Além de tudo que foi falado, a gente nota ali a presença de animais na pista constantemente. Eu penso que agora chegou a hora de realmente o poder público olhar para aquela região de uma maneira muito especial, porque a frente de crescimento para Araçatuba é aquela área. Se vocês pararem para pensar todos os lados que Araçatuba já desenvolveu, agora é a vez daquele território. O lado de Itaveira precisa crescer, mas realmente crescer com infraestrutura, com todo o olhar que precisa ser, com toda a atenção dedicada. Para o vereador Arlindo Araújo, a região sofre com o descaso do Poder Executivo. Eu insisto em que não se esqueçam de que aquela situação que ali está é por pura incompetência, descaso, falta de consideração do prefeito anterior. Ele sabia que a cidade estava crescendo para aquele lado e não fez nada. Nem acostamento tem naquela rodovia. Era previsto que ia aumentar o fluxo de veículos, era previsto tudo isso. Mas esse incompetente que saiu deixou essa bagunça lá. E morreu muita gente, é por culpa dele mesmo. Que planejamento que tinha ele? Sabia que a cidade estava crescendo para lá com um monte de bairro e não fez nada. Então, senhor prefeito atual, realmente ficou numa situação difícil, tem que fazer alguma coisa para resolver. O assunto também foi comentado na sessão pelo vereador Carlinhos do Terceiro. Nós que moramos ali naquela proximidade e acompanhamos todo esse movimento para a prevenção desses acidentes que vieram ocorrendo, porque eu ainda vejo de perto, porque eu trabalho na seccional de polícia e vejo as mães para reconhecimento do corpo lá no necrotério. E não é uma mãe, são várias. Os acidentes estão constantemente ocorrendo
na cidade, em detrimento aí, às vezes, de uma incompetência realmente. Porque a cidade, no planejamento, está sendo urbanizada. A Zona Norte é a que está hoje dando mais espaço para estar sendo construídas essas casas de conjunto. Os empresários, empreendedores, eles estão preocupados com a morte, estão preocupados com o lucro. Isso daí tem que ser visto pelo Executivo. O vereador João Moreira disse que a área precisa de ações efetivas para a solução dos problemas. A respeito daquele trecho que tem causado tantas destruições, na verdade, na vida de tantas famílias, e realmente precisa de uma providência o mais breve possível. Nós realmente, conforme já citado pelo autor desse requerimento, fizemos um requerimento em maio de 2024, né? Requerimento 173/2024, a respeito daquele trecho. O vereador Damião Brito também fez questionamentos sobre o contrato para a operação do sistema de monitoramento por câmeras instaladas nos semáforos. A vereadora Sol do Autismo apresentou 4 requerimentos de informações oficiais, 3 deles sobre a temática do autismo. Em um dos pedidos, a parlamentar pergunta sobre a contratação de clínicas para o tratamento de crianças e adolescentes diagnosticados com TEA, o transtorno do espectro autista. 3 requerimentos de informações foram propostos pelo vereador João Moreira. Um dos pedidos cobrou explicações sobre o atraso dos ônibus de transporte coletivo na chegada e na saída no novo terminal urbano. O vereador Luiz Boato pediu esclarecimentos sobre os recursos recebidos pelo município do Fundeb nos anos de 2023 e 2024 e sobre o rateio de sobras desses recursos aos professores da rede municipal de ensino. O parlamentar discutiu o assunto na sessão. Acompanhe. Nós sabemos que nos anos de 2023 e 2024 não foi pago aos professores, aos profissionais de educação, né, esse fundo que é tão esperado, né, esse rateio que é esperado, né, pelos profissionais de educação durante todo o ano. Tem profissionais de educação, vereador Arlindo, que eles vão trabalhar ali no seu limite, né, não pegam um atestado, porque sabem que se pegar um atestado, que se cometer uma falta, eles vão perder esse rateio. A vereadora Sol do Autismo defendeu a reivindicação dos professores. As professoras estiveram lá com a gente também. E não é só sobre esse valor em dinheiro, né, Boato? A educação está jogada às traças. Eu estou vereadora agora, mas sou uma mãe atípica. A gente luta pela educação inclusiva, mas, infelizmente, os professores do município não têm condições de trabalho. Não tem uma formação adequada. Nós até chegamos a exigir demais por vocês, né, para estar cuidando das crianças, para estar incluindo, para estar ensinando, tentando alfabetizar, mas, infelizmente, o município não dá condições. O vereador Arlindo Araújo também apresentou requerimentos de informações oficiais na primeira sessão ordinária do ano. Os pedidos trataram das condições das pontes em bairros rurais do município e sobre a possibilidade de Araçatuba montar uma casa de apoio em Barretos para atender pacientes da cidade em tratamento contra o câncer. O vereador Fernando Fabres pediu explicações sobre as obras em andamento na rodovia Marechal Rondon, no trecho que dá acesso à cidade. Vamos acompanhar. Esse acesso à cidade, realmente, a gente tem recebido muitas reclamações na entrada da cidade. Isso não é por conta de alguns comércios, mas de acidentes que têm acontecido já ali naquela entrada. A gente tinha ali alguns cones no início do mês, e nessa virada de mês tiraram esses cones. A gente tem uma linha contínua, onde, para entrar naqueles estabelecimentos ali, ou a entrada da cidade ficou muito estreito, entram caminhões muito rapidamente naquela estrada. A gente recebe muitas pessoas que vêm para a BQM, outros eventos da cidade, entram com trailer para entrar naquele estabelecimento que tem ali, que é um hotel. A gente vai ter problema, a gente já teve acidente ali. Existe um pedido, e não é por conta dos estabelecimentos especificamente, mas por conta das vidas. Ali a gente sabe que até a calçada é responsabilidade da prefeitura, e dali para frente do Estado, né, a Artesp, que toma conta daquilo. Mas ali também, mais uma vez, a gente vê um problema, talvez, da antiga administração, que não foi falando com a Artesp, ou trazendo ideias, ou trazendo uma solução para aquela entrada, e hoje a gente está lidando com isso.
O vereador Fernando Fabres ainda questionou as possíveis falhas estruturais no novo terminal rodoviário urbano da cidade e os problemas de manutenção nas praças do município. Em 2 requerimentos, o vereador Denilson Pichitelli solicitou providências da administração com relação a inundações causadas por enchentes no córrego Alvoradinha e ao Parque Infantil da Rua Florencio de Abreu, no Jardim Alvorada. E o vereador Ícaro Morales pediu informações sobre o funcionamento do CAPS AD3, localizado no bairro Santana. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. E o vereador Fernando Fabres participa da entrevista desta edição. Confira agora, ele conversou com o repórter Carlos Demarque. Notícias da Câmara. Entrevista. Boa tarde, vereador Fernando Fabres. Seja bem-vindo ao Notícias da Câmara. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vereador, vamos começar então essa nossa entrevista falando um pouco sobre a sua trajetória até chegar aqui na Câmara Municipal de Araçatuba. Bom, minha trajetória começou em 2016, né, com uma ligação política mesmo, né, vindo para a política, um convite de uma pessoa, de um amigo, dizendo que precisava de pessoas novas e com uma vida ilibada ali que ele considerava para que participassem da política. Naquele ano eu fiquei muito receoso com relação à política, como todos. Política no Brasil tem uma impressão ruim para a população e para mim não era diferente. Mas por muita insistência dele ali de participar, eu coloquei meu nome à disposição. Não fiz uma campanha, por assim dizer, ficava no escritório o dia inteiro. No final da noite, ia um lugar ou outro entregar um santinho e falava com a família, mas com muito receio, com muita vergonha. E ali naquela primeira votação eu tive 854 votos, se não me engano, já foi uma votação expressiva. E a partir daquele ano eu comecei a me aproximar mais, as pessoas começaram a me olhar dentro da política de alguma forma. E eu comecei a me inteirar, acho que foi um ano onde a política começou a ficar mais em voga, assim, e comecei a me inteirar da política. E aí depois de 2020 eu fui mesmo para uma campanha e tive 1.538 votos, fui o 11º mais bem votado da época, mas por questões eleitorais fiquei fora. E 2024 eu já vim bem mais experiente para todo o processo, né, desde a questão eleitoral, dessa questão partidária, e graças a Deus a gente quer agradecer à população por 3.329 votos que eu recebi e agora vereador eleito. E agora, Fernando, também como vice-presidente aqui da Câmara, né, quais são as expectativas do mandato? Olha, como vice-presidente da Câmara, eu fico bastante contente em estar ali partilhando com essa mesa diretora, bastante colaborativa. E a nossa expectativa é fazer com que a Câmara, como uma pequena cidade ali, também possa ser bastante transparente com a população e demonstrar essa expectativa que a população quer de uma Câmara transparente dos seus gastos e de tudo que ela tem. E isso a gente tem feito, pegando os contratos, olhando toda a movimentação da Câmara e procurando ser transparente com a população. Vereador, recentemente houve a sua indicação como líder do governo aqui na Câmara. Qual a responsabilidade e essa função também? Qual a expectativa aí? Eu achei essa função, mais essa função muito natural, né, na minha relação aí com o governo. Eu tenho uma amizade de muitos anos, né, de 1993, eu acho, com o Lucas, então é desde a infância. E eu acho que foi uma coisa muito natural, vai além da política e a gente se respeita muito, minhas opiniões e a dele, e a gente tem trabalhado disso de uma forma muito tranquila para que todas as pautas que venham para a Câmara a gente possa trabalhar junto aos pares, eu também junto a ele, com os pares aqui, com os vereadores, e eu acredito que vai ser muito produtivo. O prefeito tem propostas boas para a cidade, e então eu acho que a gente não vai ter dificuldade com relação a isso. Não tenho tido dificuldade nenhuma com relação a isso, a não ser o tempo que se torna cada vez mais escasso com tantas obrigações aí e tantas funções, mas fico bastante contente de ter esse reconhecimento por parte do Lucas e também junto aos pares aí como vice-presidente da Câmara. E, Fernando, com relação às pautas prioritárias do seu mandato, existe alguma pauta de destaque, algumas áreas específicas da sua atuação? Olha, eu tenho uma votação muito espalhada pela cidade para vários tipos de vários grupos, né? De todos os segmentos, assim, empresários,
a parte do esporte, a parte do agro, sou muito ligado ao agro, tenho um escritório de investimentos ligado ao agro, mas eu vejo meu posicionamento aqui dentro muito como um fiscalizador. Então, assim, essa transparência com a população, de levar essa questão de um mandato transparente sobre as contas públicas, sobre os gastos públicos. Então, a gente tem trabalhado muito em relação a isso e, assim, a gente também com relação à educação. O nosso primeiro projeto é um projeto de desconto de ISS para que haja bolsas para alunos do ensino municipal para uma migração para o ensino privado no primeiro, segundo e terceiro colegial. Então, oportunidade para aqueles melhores alunos da rede municipal. Então, a gente se preocupa com todo esse crescimento da criança, da educação, porque é ali que a gente muda a nossa sociedade e também a nossa cidade. E essa questão da fiscalização é central para a Câmara? Eu acredito que muito. A gente vê que os últimos anos... no Brasil inteiro, a população pede transparência das contas públicas, dos contratos, daquilo que está acontecendo, porque isso quer dizer você conseguir encontrar gargalos onde você pode investir bem o dinheiro que é tão suado e pago pela população. Então, esse é um foco e uma coisa muito central dentro do nosso mandato e dentro do mandato de do nosso governo aí, né? Ok, então, vereador Fernando Fabres, obrigado pela sua participação aqui no Notícias da Câmara. Muito obrigado. Notícias da Câmara. E o Notícias da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Notícias da Câmara é uma produção da Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho, uma boa tarde e até a nossa próxima edição. Boa tarde, um ótimo final de semana e até o próximo programa Notícias da Câmara.